Olá, seja bem-vindo. Você está no canal A Mente Bem Treinada. Eu sou o pastor Elianai Batista e este é o módulo 1 do curso sobre o Catecismo de Heidelberg. Hoje nós voltaremos a nossa atenção para o Dia do Senhor de número 2. Então eu quero recomendar a você que ainda não assistiu a essas aulas, para assistir o material na ordem correta, eu recomendo que você assista ao curso de Introdução ao Catecismo e depois comece pelo Dia do Senhor de número 1, que é a primeira aula do módulo 1. Também quero lembrar que para organizar as aulas deste curso, eu estou utilizando como uma das principais fontes o comentário de Zacarias Ursinos sobre o Catecismo de Heidelberg e também de um escritor chamado Otto Telemann, além de outras fontes. Vocês que estão assistindo a transmissão ao vivo podem participar desta aula enviando suas perguntas pelo bate-papo. É possível que nós tenhamos também a participação de alunos de uma turma já existente que poderão enviar por escrito ou por áudio mensagens pelo WhatsApp. Dito isso, vamos então iniciar esta nossa segunda aula com uma oração. Vamos rogar a bênção do Senhor para mais este encontro. Senhor Deus, nosso Pai, Deus bondoso e misericordioso, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos confere de podermos estudar temas que têm relação com a tua palavra, a doutrina bíblica, que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos faça crescer na compreensão da palavra do Senhor e que tudo isso redunde na glória do teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos para a nossa primeira aula, a segunda aula, perdão, do módulo 1, tratando sobre o Dia do Senhor de número 2, e nós vamos começar com uma recapitulação. Como nós já observamos, o Dia do Senhor de número 1, sobre o qual aprendemos na última aula, ele serve como uma introdução ao restante do catecismo. Nele nós encontramos o tema geral do catecismo, que é o consolo de pertencer a Cristo. Então vamos ler mais uma vez. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Então, isso foi a pergunta de número 1. Na pergunta de número 2, nós, na 1, encontramos o tema do catecismo, consolo de pertencer a Cristo. Na pergunta de número 2, nós encontramos a estrutura básica do catecismo, que é uma estrutura de 3 partes, que ensina aquilo que é necessário para desfrutarmos deste consolo em Cristo. Então a pergunta de número 2 é: o que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Resposta: primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação. Portanto, o catecismo está organizado em 3 partes e a primeira parte trata sobre nossos pecados e miséria. Essa parte abrange o Dia do Senhor 2, 3 e 4. Então observamos assim que uma parte menor do catecismo é dedicada aí a esse tema do pecado, da depravação humana. Então os autores do catecismo não focaram tanto nesse ponto quanto no ponto de apresentar a consolação do evangelho e a vida de gratidão. Isso foi a parte maior, é a segunda parte, depois vem a terceira e a parte menor é essa primeira,
com apenas 3 dias do Senhor destinados a tratar sobre nosso pecado e nossa miséria. Então, nessa primeira parte do catecismo, fala sobre a miséria do homem, e nós devemos considerar aí questões referentes ao pecado, aos efeitos e à punição do pecado e outros assuntos que estão ligados a esses, como, por exemplo, a criação do homem, a imagem de Deus no homem, a queda, o primeiro pecado, o pecado original, a liberdade da vontade e também as aflições. Então, tudo isso é mencionado aí nesses 3 domingos que tratam a respeito do pecado. Então nós vamos para o dia do Senhor de número 2 e veremos então as 3 perguntas do dia do Senhor de número 2. A primeira delas é a pergunta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Pergunta de número 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina, resumidamente em Mateus 22, versículos 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E depois nós temos a pergunta de número 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Resposta: não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, como se pode observar, nessas 3 perguntas e respostas aqui do catecismo, o catecismo procura responder a 2 questões relacionadas à nossa miséria. Como é que ela pode ser conhecida e o que é a nossa miséria? Isso vai ficar evidente aqui quando nós estudamos essas 3 perguntas do dia do Senhor de número 2. Então, em resumo, o dia do Senhor de número 2 nos fala sobre a revelação da nossa miséria, como ela é revelada, o que é essa miséria. Então nós vamos olhar para cada uma dessas 3 perguntas do dia do Senhor de número 2, ok? Então vamos olhar para essas perguntas que aqui estão. Então vamos lá para a pergunta de número 3, a primeira pergunta do dia do Senhor de número 2. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? E a resposta é: pela lei de Deus. Eu quero começar a minha explicação mencionando que no texto original, quer dizer, lá no texto em alemão, e também depois no texto em latim, e consequentemente em inglês e outras línguas, inclusive em português, na edição da editora Cultura Cristã, você tem apenas uma expressão aí. A pergunta basicamente é: como é que você sabe de sua miséria? A editora Cliri optou na sua tradução por um recurso que é usado, né, nas traduções de qualquer obra, e é de colocar algum termo que ajude a entender. Então, nessa edição ficou o seguinte: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Então, em vez de colocar só como você sabe de sua miséria, ficou como você sabe dos seus pecados e miséria, para indicar que essa miséria sobre a qual estamos falando é uma miséria espiritual, uma miséria relacionada com o pecado. E não tem nenhum problema nisso, não há nenhuma crítica a isso, mas apenas para sabermos, né, para termos uma ideia. Então, originalmente, a palavra usada lá pelos autores do Catecismo de Heidelberg, a palavra alemã, traduzida por miséria, e só tinha essa palavra, né? Ela, originalmente, ela carrega, ou carregava consigo, a ideia de estar fora de um país, estar em uma terra estrangeira. E esse termo ele era aplicado àquilo que era considerado de uma extrema punição civil, ou seja, o banimento, a pessoa excluída do país.
A miséria, então, nesse sentido, ela indicava uma condição infeliz, né, da separação. A pessoa recebeu uma punição da qual ela é separada da sua terra, da sua casa, dos seus amigos. E uma tradução bem ao pé da letra seria os pobres que estão errantes. Né? Os miseráveis aí seriam os pobres que estão errantes, aqueles que foram banidos da sua terra, da sua casa e do meio de sua família e amigos. Essa relação entre essa miséria espiritual e o banimento, ela pode ser entendida quando nós lembramos que quando os nossos primeiros pais caíram em pecado, caíram em miséria, eles foram banidos da presença de Deus, eles foram expulsos do Jardim do Éden para uma terra sob maldição. E também depois podemos observar que quando o pecado se desenvolveu com o primeiro assassinato, Caim, cheio de desespero, foi banido, então foi afastado para a terra de Nod, para o exílio. E quando nós lembramos desses assuntos, podemos lembrar das palavras de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, dito isso, temos esse pano de fundo aí do banimento, né, vinculado à palavra miséria, mas também é importante observar que ao escolher a palavra miséria, os autores do catecismo optaram por um termo que fosse mais abrangente em seu significado do que o termo pecado. Por quê? Porque a palavra miséria abrange a ofensa, o mal da ofensa e o mal do castigo. Ou seja, o mal da ofensa é todo pecado. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. E a palavra miséria compreende isso. Mas a palavra miséria também compreende o mal da punição, o mal dos efeitos do pecado. Então, por miséria, estamos falando não apenas do ato, né, da ação do pecado, da ofensa contra Deus, mas estamos falando de tudo aquilo que é efeito do pecado. A aflição, o tormento, a destruição da nossa natureza racional, os pecados subsequentes e a punição do pecado. Então tudo isso está envolvido aí também. Então a miséria do homem é a sua condição miserável desde a queda, consistindo então nesses dois grandes males. Em primeiro lugar, que a natureza humana é depravada, pecaminosa e separada de Deus. Isso é a ofensa. E, em segundo lugar, que por conta dessa depravação, a humanidade é exposta à condenação eterna, ela merece ser rejeitada por Deus e sofrer todas as consequências e efeitos do pecado, isso é a punição. Portanto, pelo termo miséria, nos referimos ao pecado, aos efeitos do pecado e à punição do pecado. Tudo isso está aí debaixo desse guarda-chuva da palavra miséria. O pecado, seus efeitos e sua punição estão aí quando falamos de miséria. Tá? Então, quando a versão em português da editora Ocliri nos oferece, né, seus pecados e miséria, não está falando nada de diferente, né? Só está acrescentando um termo que é para elucidar um pouco mais, mas a palavra miséria deve ser entendida como uma palavra que abrange o pecado, o efeito do pecado e a punição que o pecado merece. Isso é a miséria. Tá? Agora, como é que nós podemos então obter o conhecimento da nossa miséria? O conhecimento da nossa miséria, ele, nos diz do catecismo, nos é revelado pela lei de Deus. Então, a pergunta 3 é exatamente essa. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? E a resposta é bem pequena, né? Pela lei de Deus. Então, a lei é algo que
foi estabelecido, né? É uma ordem que está lá fixa, a qual nós devemos nos conformar. A lei, ela exige obediência de nossa parte. E o que é a lei? A lei de Deus é a sua vontade revelada que nos ensina e nos dirige o que nós devemos fazer, o que nós devemos deixar de fazer. Nesse caso aqui, bem especificamente, a lei se refere à lei revelada que se encontra nas Escrituras. Essa lei que nós encontramos na Escritura, ela é de caráter tríplice, tá? Então, nós podemos falar do caráter cerimonial da lei, do caráter civil e do caráter moral. Então, vamos falar brevemente sobre cada um desses. Não é o objetivo aqui da aula, né? Mas como a lei é mencionada aqui, devemos entender isso aí. Então, o tríplice caráter da lei. A lei cerimonial, quando nos referimos à lei cerimonial, isso aí envolve todas aquelas instruções sobre o culto, sobre os sacrifícios, sobre as festas, sobre as observâncias religiosas do povo de Israel. Então, isso aí é a lei cerimonial. A lei civil é a lei que determinava as instituições políticas que regia, então, as relações judiciais do povo de Deus, como tratar determinados crimes e etc. Então, isso tinha a ver ali com a administração, o governo da nação, era também prescrito pelo Senhor Deus, é um governo teocrático, né? Então, a lei civil refere-se às ordens do Senhor a respeito da organização, ordenação da nação. Então, esses dois primeiros aspectos, a lei cerimonial e a lei civil, eles se aplicavam apenas ao povo de Israel e tinham como objetivo levar o povo de Israel ao conhecimento do seu pecado. Esses dois aspectos da lei foram abolidos em Cristo Jesus. Agora, a lei moral, ou também chamada de ética, ela refere-se aos 10 mandamentos. E ela ainda está em vigor. Ela é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, o fundamento dado por Deus para a ordem moral do mundo. Isso são os 10 mandamentos. Como confirma a pergunta e resposta de número 4, quando se fala da lei na pergunta 3, refere-se principalmente aos 10 mandamentos, porque a pergunta 3 nos diz assim: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Pela lei de Deus, a resposta. E aí a pergunta e resposta 4 vai apontar para um resumo dos 10 mandamentos que foi ensinado aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo, como nós veremos a seguir. Tá? Então, onde se fala da lei, devemos pensar então nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 1 a 17, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 a 21. São as duas passagens onde você encontrará os 10 mandamentos. Em Êxodo, é quando eles saíram do Egito, dirigiram-se ao Monte Sinai e lá ouviram a lei de Deus, os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 5, é que depois de 40 anos, quando estavam para entrar na Terra Prometida, e toda aquela geração incrédula morreu no deserto, a nova geração que estava pronta para entrar ouviu uma repetição da lei, feita por Moisés. Então, isso está lá no capítulo 5 de Deuteronômio. Dito isso, então nós também devemos perceber que Deus deu a sua lei com um propósito duplo. Em primeiro lugar, nos conduzir ao conhecimento do nosso pecado. A lei nos confronta, ela mostra a vontade de Deus e nos traz o conhecimento do nosso pecado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus. Então esse é o primeiro propósito, conduzir-nos ao conhecimento do nosso pecado. E em segundo lugar, o segundo propósito da lei é servir-nos de um guia
para a nova vida que agrada a Deus. Então, uma vez salvos em Cristo, a lei serve como um guia para nos mostrar como a nova vida em Cristo deve ser vivida, a vida que agrada a Deus. Então, para este último propósito, de servir-nos como um guia da vida de gratidão, os 10 mandamentos são explicados aqui no Catecismo, na parte final do Catecismo, a terceira parte que trata sobre a gratidão. Então, lá na parte que trata sobre a gratidão, nós temos uma explicação de cada um dos 10 mandamentos, nos mostrando como nós devemos viver em gratidão a Deus à luz dos 10 mandamentos. Aqui, nesse momento, na pergunta de número 2, quando a lei aparece, ela aparece não para mostrar a vida de gratidão, mas com esse primeiro objetivo. Quer dizer, nos conduzir ao conhecimento do nosso pecado. A miséria, como sendo os efeitos do pecado, nós podemos conhecer por meio da nossa própria experiência. Nós podemos ver os nossos erros, os nossos pecados, ver as consequências do pecado, a punição do pecado, pelo menos em parte nessa vida, e podemos ver também, experimentar o pecado de outras pessoas contra nós e ver o pecado no mundo, de maneira geral. Então, quando se trata dos efeitos do pecado, nós podemos conhecê-lo por experiência. Mas o pecado como sendo miséria, nós só podemos aprender na lei de Deus. Só a lei de Deus é que nos mostra efetivamente o que é o pecado. Então nós vamos ver aqui algumas passagens que nos indicam isso. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, depois Romanos 7, versículos 7 e 8, nós também vamos observar. Então vamos aqui para o primeiro texto. Aqui está. Pronto. Então aqui em primeiro lugar, Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Não repare, isso está tudo rabiscado assim por causa da leitura que estou fazendo todos os dias, 8 horas da manhã, aqui no canal, lendo, respondendo perguntas que eu elaborei sobre o texto. Então estamos lendo na série Vamos Ler a Bíblia, estamos lendo Romanos. Então diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, esses 2 versículos demonstram essa função da lei, que é o quê? Trazer o conhecimento do pecado. Então, de forma que ninguém consegue se desculpar, né? Para que se cale toda a boca, todos são considerados culpáveis perante Deus. Nesse contexto de Romanos, os gentios mencionados no capítulo 1, os judeus mencionados no capítulo 2, diante da lei, todos são culpados perante o Senhor Deus. Porque ninguém consegue se tornar justo diante de Deus pelas obras da lei. E qual o papel da lei? O papel da lei não é esse. O apóstolo esclarece. O papel da lei é dar-nos conhecimento do pecado. Ela nos revela, ela nos mostra o que desagrada a Deus, o que é pecado. A outra passagem é a passagem de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7. Eu vou ler aqui apenas do 7 ao 9. Ali é uma indicação para ler até o 25. Você pode fazer isso depois. Então diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Até aí, até o versículo 8, 7 e 8. Então,
veja que o problema não é a lei, mas o problema é o pecado. Então, uma vez que somos pecadores, quando tomamos conhecimento da lei, nós não temos a força necessária para obedecer à lei. A lei só vai nos condenar, nos mostrando qual é o nosso pecado. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Voltamos então. Então, perceba que quando estamos olhando para esse ensino, a lei revelando o nosso pecado, nós não estamos falando aqui de pecados individuais, simplesmente, ou momentos, né, que o pecado aparece assim de uma maneira mais grotesca, vamos dizer. Mas estamos falando que a lei revela a essência do nosso pecado, a essência da nossa pecaminosidade. Então, por pecado, nós entendemos tudo aquilo que se opõe à santa vontade de Deus, à sua lei, seja em pensamento, palavra ou ação. Não só as ações, mas veja, pensamento, palavra ou ação. O pecado é tudo aquilo que se opõe à lei de Deus, seja em pensamento, palavra e ação. Portanto, o pecado, se opondo à lei de Deus, ele é uma rebelião contra a vontade de Deus. Ele é um desviar-se da vontade de Deus, é uma apostasia. Chegamos então ao conhecimento do pecado de que maneira? Quando nós comparamos toda a nossa vida, não apenas questões externas, mas toda a nossa vida, isso inclui nossos pensamentos, nossas palavras e as nossas ações, comparamos toda a nossa vida com as exigências da lei divina. É claro que para que você entenda isso, você precisa, para fazer essa comparação, você precisa entender a lei de Deus. Você precisa perceber, olhar para a lei de Deus e olhar para a sua própria vida. Então, é como se você estivesse olhando para um espelho e por esse espelho você pode ver a sua própria sujeira, a sua degradação, o seu estado, o estado horrível no qual você se encontra. Então fica evidente aqui que o pecado não é apenas um tipo de fraqueza humana, ele é transgressão, ele é maldade, ele é uma ofensa contra Deus. Portanto, o pecado, como já foi dito no dia do Senhor de número 1, ele é a maior de todas as misérias. Porque ele separa o homem de Deus, o homem está banido, destituído da glória de Deus. E assim, o homem longe de Deus se torna miserável no seu corpo e na sua alma, vivendo em rebeldia contra a vontade de Deus e sofrendo em seu corpo e em sua alma os efeitos dessa rebeldia, que são diversos, e sofrendo a justa punição que ele merece tanto receber nessa vida quanto na eternidade. Então, a lei de Deus revela isso, revela essa nossa miséria. Ela revela tanto o pecado como sendo ofensa contra Deus, como os efeitos e a punição que o pecado merece, incluindo o banimento da sua presença. Então, isso aí foi o tratamento sobre a pergunta de número 3. Nós vamos explicar mais sobre como a lei revela o pecado quando chegarmos à próxima pergunta. Mas por enquanto é isso, eu vou verificar aqui se existe alguma pergunta. Ai, irmãos, me perdoem. Eu não vi que o slide estava cortado. Agora que eu estou vendo aqui a... Por que razão está cortado?
Deixe-me ver aqui brevemente. Deixa eu voltar. Realmente em todos está cortado. Eu não tinha visto isso. Isso aconteceu de- depois, eu não vi. Só um minuto que eu vou consertar isso. Desculpem. Bom, eu vou depois providenciar que vocês tenham o slide, qualquer coisa, se vocês não viram. Também, me perdoem. Uma falha aqui. Eu nem estou entendendo bem o que aconteceu, porque eu faço o teste tudo à tarde e vi que estava tudo ok, então talvez sem querer eu mexi em alguma configuração que prejudicou aí a. Isso estava então desde o começo, eu estou imaginando, né? Esse problema de estar cortado aí o slide. Bom, vamos voltar aqui. Então depois eu disponibilizo para vocês, todos que estão assistindo online, ao vivo agora, e os que assistiram depois, não só o slide dessa aula, mas de todas as aulas. Então vocês podem tirar qualquer dúvida, ver algum versículo que ficou aí em falta nesse momento. Só li agora as mensagens, tá? Então não foi apresentada nenhuma dúvida aqui até o momento, nem no WhatsApp, nem aqui no nosso bate-papo da transmissão ao vivo. Vamos voltar então. Passando aqui. Ok. Vamos para o próximo ponto. Aí está. Então chegamos à pergunta de número 2. Perdão, pergunta de número 4. Né? O que a lei de Deus exige de nós? Resposta. Aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, versículo 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aí está pergunta de número 4, e nós vamos agora observar o ensino sobre essa pergunta. Então, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é que o catecismo, ele, ao oferecer, né, resposta para o que a lei, se a lei de Deus revela o nosso pecado, nós tomamos conhecimento da nossa miséria pela lei de Deus, e aí perguntamos o que a lei de Deus ensina. E o que o catecismo faz é simplesmente dizer: bom, temos um resumo do que a lei ensina. E esse resumo foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma das passagens que registra esse resumo é Mateus 22, 37 e 40. Então, o catecismo apenas, por assim dizer, cola essa passagem aqui como uma resposta para nos dizer o que a lei de Deus exige de nós. Então, essa passagem ela teve a sua razão porque um fariseu estava perguntando ao Senhor Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus respondeu usando essas palavras. Agora, quando Jesus respondeu a essas palavras, o Senhor Jesus Cristo não estava inventando alguma coisa nova. Não é como se ele estivesse dizendo: olha, esqueça os 613 mandamentos da lei, falando da lei cerimonial, civil, etc. Ou que ele dissesse: esqueça os 10 mandamentos e eu tenho uma coisa totalmente nova. O que importa agora é o amor. E Jesus estivesse ali falando uma coisa diferente ou nova. Não. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi citar duas passagens que estão na lei, que são os 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés, duas passagens
que servem como resumo de toda a lei. A primeira passagem, que fala sobre amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A segunda passagem, que fala sobre amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, está em Levítico capítulo 19, versículo 18. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não estava aqui ensinando, alguma coisa assim nova, uma novidade. Não, ele está apresentando o mesmo ensino que estava lá todo o tempo nas Escrituras. Então, ele não apresenta uma lei nova, mas ele está apresentando o significado da lei, o resumo da lei, a fonte de qual deve proceder toda a verdadeira obediência da lei e a meta que na lei devemos nos esforçar por alcançar é justamente o que Jesus falou, o amor. O resumo da lei divina é, então, nos apresentado em 2 mandamentos. E esses mandamentos têm sido divididos aí pelos teólogos no que nós chamamos de as 2 tábuas da lei. Uma referência àquelas tábuas que o Senhor ordenou, deu a Moisés, depois ordenou que ele levasse lá para o monte. Então, essas 2 tábuas da lei não quer dizer que as tábuas lá que estavam com Moisés estivesse a divisão como nós vamos falar aqui, mas usamos isso para dizer que uma tábua da lei refere-se aos mandamentos que estão relacionados com o amor que nós devemos a Deus, e a outra tábua da lei refere-se aos mandamentos relacionados ao amor que nós devemos aos homens. Então, na primeira tábua da lei, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Fala da confiança no Senhor. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. Fala sobre como Deus deve ser cultuado. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos dizem de uma maneira mais direta a respeito do nosso relacionamento com o Senhor Deus. Os outros 6 mandamentos, a partir do 5º, honra teu pai e tua mãe, até o último, que é não cobiçarás, eles dizem respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Então, os 4 primeiros, a primeira tábua, os 6 últimos, a segunda tábua da lei. Então, o Senhor Jesus resumiu esses 10 mandamentos. Então, o primeiro grande mandamento corresponde a essa primeira tábua, amar a Deus. O segundo mandamento corresponde à segunda tábua, amar o próximo. Então, isso é um resumo da lei. O primeiro grande mandamento resume os 4 primeiros mandamentos. O segundo grande mandamento resume os outros 6 mandamentos da lei, ou seja, dos 10 mandamentos. Então, Jesus não está substituindo 2 trocando por 10, Pegando os 10, esqueça os 10, vamos focar nos 2. Não. Jesus está apenas resumindo os 10 e mostrando que aqueles 10 podem ser resumidos nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Que os primeiros 4 apontam nessa direção, amar a Deus. Os outros 6 apontam nessa direção, amar o próximo. Então, vamos falar sobre o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então fica evidente aqui que o amor a Deus, ele não é meramente um sentimento. Eu estou sentindo uma coisa boa em relação a Deus. Eu sinto no meu coração que eu amo a Deus. Não é meramente isso. O amor a Deus aqui, ele é mencionado, apresentado de tal maneira que ele abrange todos os poderes e todas as faculdades do homem. Então aqui abrange a vontade, abrange o sentimento, abrange a vontade e abrange a compreensão. Tudo isso está aqui. Por isso, então,
o Zacarias Ursinos fez o seguinte comentário sobre o amor a Deus. Ele disse assim, abre aspas, amar a Deus de todo o coração é mediante o devido reconhecimento de sua infinita bondade, reverentemente considerá-lo e estimá-lo como nosso bem supremo, amá-lo supremamente, regozijar-se e confiar apenas nele e preferir sua glória a todas as outras coisas, para que não haja em nós menor pensamento, inclinação ou desejo por algo que possa desagradá-lo. Sim, antes estar dispostos a sofrer a perda de todas as coisas que podem ser preciosas para nós, ou suportar a calamidade mais pesada do que sermos separados da comunhão com Ele, ou ofendê-lo nas menores coisas, e por último, direcione tudo isso para que somente Ele seja glorificado por nós. Quando você olha para essa explicação sobre o amor a Deus e a profundidade que esse amor requer de nós, né, de considerá-lo, de estimá-lo, de amá-lo, de regozijar-se nele, de confiar nele, de preferir a glória dele do que qualquer outra coisa nesse mundo, inclusive as coisas que podem nos parecer mais preciosas, de estar disposto a perder tudo por amor a ele e a sofrer a mais pesada calamidade para não ser separado da comunhão dele, de não querer fazer a menor das coisas para ofendê-lo e direcionar toda a sua vida para glorificá-lo. Nessa apresentação aqui, já fica evidente que nós não conseguimos amar a Deus como nós deveríamos amá-lo. Vamos pensar nessas três coisas. Devemos amar ao Senhor Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração aqui refere-se às afeições, aos desejos, às inclinações. Então quer dizer que todas as nossas afeições e todos os nossos desejos, todas as nossas inclinações devem ter, em primeiro lugar, esse alvo, o próprio Deus. Então, quando Deus requer o nosso coração, Ele deseja ser amado acima de tudo. Quer dizer que todo o nosso coração deve estar nele, é o maior desejo, a maior das afeições. Estou inclinado para Ele. Então, Ele não quer apenas uma parte das nossas afeições, ou Ele quer ocupar o primeiro lugar. Ele quer que nós não façamos nada que tenhamos alguma coisa que esteja ao lado dele, a qual nós consideramos assim como consideramos a ele. Não. Também ele não quer que nós vamos dar a ele apenas uma parte do nosso amor. Mas esse amor que é requerido aqui deve ser entregue inteiramente ao Senhor. E todos os outros amores ficam subordinados a esse amor aqui. Que vamos desfrutar os demais amores, ou usá-los, como diz Agostinho, na fruição do amor maior, que é o amor ao Senhor, nosso Deus. Então, de todo o teu coração. Envolve todas as afeições, desejos e inclinações. Mas também diz de toda a tua alma. A alma aqui significa aquela parte do nosso ser que deseja. Então tem a ver com a vontade, com o propósito. Então é como se estivesse dizendo: amarás o Senhor com toda a tua vontade, com todo o teu propósito. Mas depois diz também de todo o teu entendimento. Então, isso significa que quanto mais eu conheço a Deus, tanto mais eu deveria amá-lo. Você deve direcionar todos os seus pensamentos para conhecer a Deus
verdadeira e perfeitamente o quanto lhe for possível nessa vida, para que você ame mais o Senhor. Então nós só podemos amar a Deus na medida em que nós o conhecemos. Então quem pensa que o conhecimento doutrinário, bíblico, teológico, que isso não tem nada a ver com amor, está profundamente enganado. É claro, você pode ter meramente o conhecimento teológico a respeito de Deus, conhecer lá o que a Bíblia diz a respeito de Deus e não amá-lo. Isso é possível. Mas, se você quer de fato amá-lo, você deve obter esse conhecimento. E quanto mais você obtiver verdadeiro conhecimento, mais verdadeiramente você poderá amar a Deus. Caso você realmente dirija seu coração a Ele, suas afeições e sua vontade. Então, se você quer amar a Deus sem conhecer o Deus que é revelado na Bíblia, você correrá o risco de estar amando um ídolo. Um Deus inventado pela sua própria mente, em que você acha que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz aquilo outro. Por exemplo, uma pessoa que acha que Deus não exerce justiça, mas apenas misericórdia, ela está amando um Deus inventado por ela. Porque o Deus da Bíblia não é assim. Ele é justiça e misericórdia. E ele não é mais misericórdia do que ele é justiça. Ele é tanto justiça quanto misericórdia. Então, se alguém dissesse assim, Deus é 90% misericórdia e 10% justiça. Pois esse Deus que você está dizendo aí é um Deus da sua imaginação, inventado por você. E se você ama esse Deus aí, você ama um ídolo, que não é o Deus da Bíblia. O Deus que se revelou como 100% justiça e 100% misericórdia. Então veja aí como é possível alguém pensar que está amando a Deus e está amando um ídolo do coração. Para amar a Deus em verdade, você precisa conhecê-lo. Para conhecê-lo, você deve aprender o que ele revelou sobre si mesmo em sua palavra. Portanto, doutrina e amor não são duas coisas para se separar, são duas coisas que devem ser mantidas unidas. E quanto mais você aprende sobre Deus, mais você é capaz de amar esse Deus tão grandioso, tão poderoso, tão sábio. Você vai ver beleza, verdade, graça, bondade. Você vai ver as perfeições do Senhor em todas as suas obras e vai amá-lo, não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. Então você precisa amá-lo com o entendimento também, de todo o teu entendimento. Há que se ter um esforço de aprender para amá-lo com todo o seu entendimento. Então, nessa vida que nós estamos, nós só podemos amar a Deus de maneira imperfeita, porque nosso conhecimento também não é perfeito. Mas na vida futura, quando o nosso conhecimento for perfeito, nós poderemos amar a Deus perfeitamente. Portanto, de todo o coração, envolve as afeições, desejos e inclinações. De toda a alma envolve a vontade, o propósito, e de todo entendimento. Significa que quanto mais você conhece a Deus, tanto mais você deve também amá-lo. Aqui um resumo oferecido por um autor chamado Otto Telemann. Primeiro, amar a Deus significa que eu reconheço e honro como o bem supremo. Então isso aqui mostra a base, o fundamento do meu amor a Deus, é a reverência. Então o amor a Deus não é como se Deus fosse nosso primo. Você e tal, trata-se de... Não, você o ama de maneira reverente. Então você o reconhece, você sabe quem ele é, o seu poder, a sua glória, a sua bondade, a sua justiça. Você sabe que ele é o supremo bem e você reverentemente o ama. Você reconhece nele que ele é tudo isso. Também, amar a Deus significa que nós ansiamos por ele continuamente. Temos um desejo por ele. Isso fala da disposição do amor.
Que bem tenho eu, senão o Senhor, disse o salmista. Amar a Deus significa que nós nos regozijamos em sua presença. Essa é a felicidade do amor. O Salmo 84 fala sobre isso. Nos regozijarmos na presença do Senhor. E amar a Deus significa também que de bom grado e livremente nós queremos fazer a sua vontade. Isso é a prova do nosso amor. O nosso amor, a prova do nosso amor é a nossa disposição de obedecer aos seus mandamentos. Então este é o primeiro e o maior mandamento. O amor de Deus é então chamado assim de o primeiro mandamento, o maior mandamento, porque todos os outros mandamentos dependem desta fonte, que nós amemos a Deus. Então a causa impulsora, a causa eficiente final da nossa obediência a todos os outros mandamentos de Deus é esta, que nós amemos a Deus. Se você não ama a Deus, você não vai obedecer os mandamentos do Senhor. O segundo mandamento, o segundo grande mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, ele aparece aqui à luz do amor a Deus. Então, porque nós amamos a Deus, nós queremos fazer o bem ao nosso próximo de acordo com tudo que Deus ordenou. Então, por que eu quero honrar meu pai e minha mãe? Eu quero honrar as autoridades. Porque Deus ordenou isso. E como eu amo a Deus, uma prova do meu amor a Deus é que eu me sujeito ao que Ele ordena. Esse mandamento é chamado de segundo porque ele incorpora a substância da segunda tábua da lei. Os mandamentos, os deveres que têm relação com o nosso próximo. Mas também ele é chamado de segundo mandamento porque nós só podemos amar o nosso próximo se nós amamos a Deus. O nosso amor ao próximo, ele deve surgir do nosso amor a Deus. Agora, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos é como se nós estivéssemos então no lugar daquela pessoa, fazendo a ela o que nós queríamos que ela fizesse a nós. Esse é o amor requerido aqui. E diz que nós devemos amar então o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então não precisa de nenhum mandamento para que nós amemos a nós mesmos. E esse amor que nós já temos por nós, muitas vezes é simplesmente um amor impuro, pecaminoso, é egoísmo. Então, o Senhor exige de nós aqui uma abnegação, porque se nós vamos amar o próximo, como nós queremos que o próximo nos trate, nós vamos tentar buscar tratá-lo, então isso exige de nós uma abnegação. E exige de nós que nós não foquemos no amor a nós mesmos, mas sejamos abnegados para amar o próximo. O Senhor Jesus nos ensina que a soma desses dois mandamentos é a soma de toda a lei. Ele diz de toda a lei e dos profetas. Isso quer dizer que por meio desses dois mandamentos, aquilo que foi ensinado, o restante da lei e o que foi ensinado pelos profetas é apresentado aqui em resumo. As exigências da lei e as exigências dos profetas são resumidas nesses dois mandamentos. Então, é como se fossem dobradiças sobre as quais se move toda a lei e os profetas. Tudo depende de amar a Deus e amar o próximo. Então, isso é o que a lei de Deus requer de nós. Que nós amemos a Deus e amemos o nosso próximo. Amemos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E amemos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso encerra, então, a explicação sobre a pergunta
de número 4. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Se alguém teve alguma dúvida, não. Então nós vamos seguir para a última pergunta, que é a pergunta de número 5. Pergunta 5 é: você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Quer dizer, você consegue amar a Deus dessa forma e amar o próximo dessa forma? E qual é a resposta do catecismo? Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Resposta: não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, a lei de Deus, ela é colocada diante de nós como um espelho. O objetivo, quando nós vamos a um espelho, não é olhar o espelho em si mesmo, mas a nós mesmos pelo espelho. E o objetivo disso não é para nós nos familiarizarmos com a lei, mas para aprender e a nos conhecer por meio da lei. Então podemos saber quem somos nós quando nós olhamos para a lei, que é como um espelho. Um espelho nós podemos ver com que nos parecemos, se estamos limpos ou se estamos sujos. O espelho então nos mostra a nossa condição. Falando de outro modo, é então o nosso dever nos comparar com bastante atenção, com toda seriedade, o homem inteiro, né, a pessoa inteira. Quer dizer, o que eu vou comparar? Eu vou comparar a minha disposição, a minha conduta, os meus pensamentos, as minhas afeições, o meu entendimento, as minhas palavras, as minhas ações. A pessoa inteira eu vou compará-la com a lei de Deus. Vou comparar a mim mesmo e toda a minha vida com a lei de Deus. Aquilo que Deus requer de mim, eu já sei o que é. Então, quando eu sei isso, que é esse amor a Deus, dessa maneira como acabei de descrevê-lo, e esse amor ao próximo, como acabamos de aprender, então podemos perguntar: você consegue cumprir tudo isso? Não apenas os mandamentos, mas todas as exigências da lei? Você consegue cumprir tudo isso perfeitamente? Não apenas aqui, ali, hoje sim, amanhã não. Não. Mas você consegue cumprir tudo isso exatamente como Deus ordena, em pensamentos, palavras e ações, perfeitamente, na medida em que Deus requer, em toda parte, em todo tempo. E não apenas que você guardou o mandamento, mas que você mantém esse mandamento. Você consegue cumprir? Se você perguntar à sua consciência, ela dirá não. Se você perguntar à sua experiência, ela dirá não. Se você perguntar à Escritura, a Escritura dirá não. Você não consegue obedecer os mandamentos de Deus perfeitamente, em todo o tempo, em toda parte, de acordo com aquilo que Deus exige. E isso implica seus pensamentos, suas palavras, suas ações, implica na sua vontade, nas suas afeições, no seu entendimento, nos seus sentimentos, no seu ser inteiro. Tiago nos diz, capítulo 2, versículo 10 de sua carta, e quando nós quebramos apenas um mandamento, nós violamos a lei inteira. E o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 1, versículo 8, diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Todos nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus. Podemos dar um exemplo. O Senhor Jesus Cristo nos fala sobre o sexto mandamento: não matarás. E aí ele diz que se nós nos encolerizarmos contra o nosso próximo,
nos irarmos contra ele, dissermos a ele louco, que isso é um pecado contra o sexto mandamento e que nós nos tornamos réus do fogo do inferno. E quantas vezes nós, no nosso coração, de maneira oculta, estamos com raiva, com ódio de alguém? Se tivéssemos o poder de dar um estalo nos dedos assim, jogaríamos essa pessoa para outro canto do universo. Então perceba que às vezes não fazemos nada, não falamos nada, mas nos nossos pensamentos estão lá esses pecados ocultos. Pecados que são por comissão, ou seja, Deus ordena que façamos alguma coisa e nós fazemos o contrário disso. E pecados de omissão. Deus nos ordena e nós deixamos de fazer. O de comissão Deus proíbe e nós fazemos. E o de omissão Deus ordena e nós deixamos de fazer. Então, se, por esse prisma, se nós vamos olhar no espelho da lei, a imagem que nós veremos não é uma imagem boa, bonita, amável, mas é uma imagem que está de acordo com aquilo que se lê em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Como se houvesse uma pessoa que está enferma desde o alto de sua cabeça até a planta de seus pés. Que toda ela é apenas ferida, que ela está enfaixada com trapos, e esses trapos estão apodrecidos porque ela é podre. Então está escorrendo pus, sangue, toda aquela imundícia, manchando todos os seus trapos, fétida, horrível. É isso que nós somos sem Cristo Jesus. Pecadores miseráveis. Vivendo na miséria, não só de ofender a Deus, mas em toda a miséria que decorre dessa ofensa. Os efeitos do pecado e a punição que esse pecado merece. E aí, então, se nós vamos cavar isso mais profundamente e ver o que está por trás dos nossos pecados, está uma profunda, grande miséria. E a menos que você perceba isso, a menos que você reconheça quão grandes são seus pecados e miséria, você não pode experimentar o consolo de pertencer a Cristo. Isso é o ensino da Bíblia, que o Catecismo está resumindo aqui. A primeira coisa para você refugiar-se em Cristo, a primeira coisa para buscar o remédio é reconhecer o seu estado, é reconhecer a sua doença. Para buscar o consolo em Cristo, você tem que ser alguém que reconhece seus pecados e miséria. E aqui então se percebe já claramente o mal por trás da pregação que não apresenta as exigências de Deus. A pregação que não caminha na direção do papel da lei de revelar o nosso pecado. Pregação que fica dizendo que nós somos bons, que nós merecemos as coisas, que a salvação é só um empurrãozinho para a vida ser melhor, que o que Jesus promete é resolver os nossos problemas financeiros, curar as nossas enfermidades, resolver as causas na justiça e nos ajudar a ter uma vida melhor, mais tranquila, mais em paz. Esse evangelho vai conduzir milhares e milhares de pessoas para o fogo do inferno, porque isso não é o evangelho. O evangelho nos faz ver a pregação do evangelho, tal como ela está na Bíblia, é antes de tudo um chamado ao arrependimento. Então, quando João Batista, depois o Senhor Jesus Cristo, depois os apóstolos, quando eles estavam pregando, eles estavam mostrando às pessoas: vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender. Havia um chamado ao arrependimento, que hoje parece estar ausente da maioria dos púlpitos.
Você pode ouvir 100 pregações e lá você vai ouvir 100 mensagens sobre sucesso, sobre vitória, sobre coisas parecidas a essas. Mas não é um chamado de arrependimento. Isso é tão grave que eu já tenho tido experiências, parece até inacreditável dizer isso, mas eu já recebi convites para pregar em determinados locais que não eram igrejas de confissão reformada. E quando acabou o culto, que eu tinha pregado sobre os dois caminhos, as duas portas, alguém chegou para mim, uma moça, e disse: pastor, eu já estou tantos anos na igreja e eu nunca ouvi que era necessário me arrepender dos meus pecados para ser salva. Percebe isso? Em outra ocasião, eu dei uma aula e falei para os alunos: quero desafiar vocês, que eles eram pessoas que dirigiam igrejas, pastores, presbíteros e etc., líderes. E no curso de teologia eu disse: eu quero desafiar vocês. E no próximo domingo vocês preguem sobre chamando os pecadores ao arrependimento. E um dos alunos fez isso. E quando chegou o final, uma senhora foi lá aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus. E o que aconteceu? No final ele perguntou a ela: a senhora está arrependida de seus pecados e por isso a senhora vem a Cristo nessa noite? E a mulher disse: não, eu não tenho pecado. Então vocês percebem a gravidade da situação? Que essa mulher estava indo ali aceitar Jesus, mas ela não reconhece seus próprios pecados e miséria. Sem isso, ela não poderia e não pode ter o consolo de pertencer a Cristo. Você pode ter 30 anos de igreja. Se você nunca se arrependeu de seus pecados, você ainda não sabe o que é o Evangelho e nem conhece a Cristo. Então nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E por que não? Não conseguimos cumprir a lei de Deus? Isso vem do fato de que nós somos pessoas propensas ao mal, e isso por natureza. O mal, ele não entrou em nosso coração com o passar do tempo. Tipo, nascemos bonzinhos e então, com o passar do tempo, o mal foi entrando em nosso coração. Testemunho das Escrituras, por exemplo, em Gênesis 8:21 e outras passagens, é de que nós nascemos maus. Isaías 51, Salmo 51, Salmo 58, nós nascemos maus. Portanto, nós não adquirimos o pecado pela prática. O pecado já está lá quando nós nascemos. E é por isso que nós não podemos nos livrar dele pela nossa própria força. A inclinação para o mal habita o nosso coração por natureza. Herdamos uma natureza corrompida e má. Portanto, por mais que alguém pudesse se esforçar, o seu esforço é fraqueza. Porque o mal que está no seu coração supera a sua própria força. E se a inclinação para o mal reside por natureza no coração humano, então nenhum homem pode livrar-se dela. Não há como escapar pela própria força. Não há como deixar de ser um pecador pelo esforço, pela determinação, por qualquer outro método que seja um método terreno. E essa corrupção inata aos homens, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, diz o salmista, é o que faz com que nós não sejamos capazes de cumprir a lei de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias 17: o nosso coração é extremamente corrupto. Então,
não há nada de bom em nós. Vamos ler algumas passagens. Vamos voltar aqui para Logos. Vamos ver Gênesis, capítulo 8. E diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso é desde a sua infância, esse é o sentido. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Uma outra passagem que nós podemos ler, texto de Jeremias 13, 23, que diz: Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Então o homem não pode fazer o bem se reside em seu coração uma natureza má. Uma outra passagem, Romanos capítulo 3. Como está, versículo 10, como está escrito: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então essa corrupção da natureza humana, também descrita em Efésios, capítulo de número 2, ela é estendida a todos os seres humanos. Veja o que diz aqui: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso descreve a corrupção da natureza humana. Filhos da ira, aqueles que merecem receber a ira de Deus. E éramos assim por natureza, diz o texto, bem claramente. Não é alguma coisa que adquirimos depois. Éramos assim por natureza. Nascemos assim, inclinados para o mal. Então, por natureza, diz o catecismo, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Dessa inclinação natural para odiar a Deus e ao meu próximo, surge então a nossa condição pecaminosa e corrupta. Não é só quando estamos bravos, né, nervosos, ou quando tem os efeitos e as consequências do pecado. O pecado pode aparecer de maneira grosseira e de maneira refinada. A inclinação natural do homem ela é dirigida exatamente ao oposto do que Deus exige de nós em sua lei. Deus diz: amarás ao Senhor teu Deus, amarás o teu próximo, e a inclinação do coração é para odiar a Deus e odiar o próximo. É uma antítese ao que Deus requer de nós. E por isso o catecismo diz: inclinado a odiar a Deus e ao próximo. Então somos inclinados a odiar a Deus. O amor e o ódio aqui são dois polos, não há um meio termo. De acordo com a maneira que uma pessoa vê as coisas, ela até pode dizer assim: eu nem odeio nem amo, né? Querendo se colocar ali no meio, mas isso é um engano. Deus, como o maior bem, ele deseja ser amado perfeitamente. Esta exigência de que nós o amemos é direito dele. E cumprir isso é nosso dever. Então, indiferença e falta de amor em relação a Deus são apenas outros meios de odiá-lo, outras maneiras de odiá-lo.
Então, um odeia com blasfêmias e outro odeia com indiferença. Então, aquele que ama o pecado, que é odioso a Deus, aquele que ama o mundo, que odeia a Deus, está se aliando com aquilo que se opõe a Deus. E quem se alia com o pecado, se alia com o mundo, está mostrando que odeia a Deus. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus, diz 1 João capítulo 2, versículo 15. Então perceba, quando alguém está amando, por exemplo, as riquezas, ela pode ir no domingo ao culto e cantar 100 hinos que diga eu amo a Deus. Ela pode chorar, ela pode abraçar seus irmãos, ela pode gritar Senhor, eu te amo, eu estou sentindo uma coisa no meu coração. Mas se ela ama as riquezas, ela ama o que o mundo oferece. Ela odeia a Deus. Todo o seu culto, todas as suas falas, todos os seus cânticos, todas as suas postagens no Facebook, tudo é uma grande farsa. É uma mentira. Que ela conta para si mesma, que ela conta para os outros. E muitas vezes pessoas assim estarão vivendo comodamente em uma igreja em que não haja pregação real da palavra de Deus. Elas ficam ali 100 anos, porque nunca serão confrontadas com a verdade. Então quem ama aquilo que Deus odeia, ama o mundo, ama o pecado, está se opondo a Deus, odeia Deus. E mais, o homem natural carrega no seu coração um ódio contra tudo que vem de Deus e pertence a Deus. O pecador odeia o Filho de Deus, em quem o amor do Pai é revelado. Ele odeia a palavra de Deus, não somente a lei que o condena, mas o evangelho que apresenta a salvação. Ele odeia os caminhos de Deus na sua providência, no seu governo do mundo. Ele odeia os filhos e os servos de Deus. Ele odeia tudo que tenha relação com Deus. A referência aqui, então, não é aqueles meramente que chegam ao extremo da infâmia, da blasfêmia, para amaldiçoar o nome de Deus. Não são só esses que odeiam a Deus. Esse ódio aqui é uma versão interna ao ser e à vontade de Deus. É, por exemplo, quando você não está contente com o que Deus lhe dá. Você, naquele momento, não se submete à providência dele. E aí então você fica com raiva. Puxa, Deus tirou isso de mim. Isso é pecado. Mas pode ser um pecado refinado, tão sutil, mas é pecado. Um pecado terrível e que traz sobre nós o fato de que se houvesse apenas um pecado contra um mandamento, a si mesmo nós seríamos culpados e dignos do fogo do inferno. Porque é uma rebeldia contra esse Deus santo, justo e bom. Portanto, é antagonismo, é inimizade contra Deus. Mesmo quando o mundo afirma que ama a Deus, mesmo quando os falsos crentes afirmam que ama a Deus, isso tudo é uma conversa fiada, é falso. Pois o Deus que essas pessoas dizem amar não é o Deus verdadeiro, que criou o homem à sua imagem, em verdadeira justiça e santidade, mas é um ídolo surgido da imaginação, dos pensamentos, e que essas pessoas amam em seus pecados. Não é diferente dos ídolos pagãos. Os ídolos pagãos são mais grosseiros. E esse tipo de idolatria é uma idolatria mais refinada, em que parece amar a Deus, mas é um Deus inventado. E nisso se revela também o nosso ódio contra o Deus verdadeiro e vivo, que se revela em sua palavra. Quando você não aceita uma coisa, quando você não tem contentamento, quando você quer fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, tudo isso está lá, embutido aí. Esse ódio, essa aversão, essa inimizade contra o ser e a vontade de Deus. Além disso,
também diz que nós somos inclinados a odiar o nosso próximo. Da mesma raiz da pecaminosidade, já mencionada, nós somos inclinados a surgir esse ódio declarado ao nosso próximo. Quando nós não amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nós amamos mais a nós e o nosso próximo que fique para lá. E isso pode aparecer nas maneiras mais grosseiras e nas maneiras que nós sequer percebemos. Essa vida centrada em nós mesmos pode aparecer em qualquer momento. Você pode estar lá após o culto e diz, olha, vai ter aqui uma feijoada, culto pela manhã e após ter um almoço. Ou uma outra coisa mais leve, vamos dizer à noite, uma sopa, um copinho de sopa, e você gosta muito. Então você vai correndo para ser o primeiro e pensando, bom, tem pouco, então que eu ganhe o meu. Os outros, se não conseguirem, problema deles. Isso parece uma coisa natural para o mundo. Mas ele revela que está no nosso coração. Quem nós amamos, amamos a nós mesmos e não o nosso próximo. Onde se encontra um chamado a esse amor natural, né, isso é sempre imperfeito. Os motivos são inadequados. Muitas vezes as pessoas no mundo dizem assim, eu amo fulano de tal, um amor eterno, vou te amar para sempre. Olha quantas pessoas dizem isso. Te amarei para sempre. Mas elas estão amando para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação, para a sua própria vantagem. E então, se elas cansam disso, se elas descobrem prazer em outra pessoa, satisfação em outra pessoa, elas abandonam. E aquele amor que era para sempre termina com pouco tempo. Isso não é amor. Isso é uma mentira. Isso é o amor do mundo. Assim, em última análise, quem essa pessoa ama? Ela ama a si mesma. Então, quando um homem, por exemplo, tira a vida da sua namorada, como já houve vários casos aí noticiados, ele tira a vida da sua namorada porque tem ciúmes, porque ela não quer mais ficar com ele, e ele diz, eu fiz isso por amor, chamado crime passional. Sim, é por amor, mas não a ela, a ele mesmo. Mesmo quando ele se suicida. É como se ele dissesse, eu sou tão importante, e eu quero isso, e não posso viver sem isso, sem ela. Então ela não vai ser de ninguém, e nem eu. Então ele tira a vida dela e tira a sua própria vida. É amor, mas não amor a ela, amor a si mesmo. Então, não amamos como nós deveríamos amar. Quando olhamos então para a lei como um espelho, é que nós podemos ver a grandeza da nossa própria miséria. A miséria do nosso pecado, a nossa rebeldia contra Deus, a nossa natureza corrompida e a miséria dos efeitos do pecado e a justa punição que nós merecemos. Sim, nós devemos dizer, quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Mas, se nós não tivéssemos o Evangelho, nós morreríamos em desespero diante dessa realidade. E essa realidade é colocada diante de nós, os nossos pecados e miséria. Nós imediatamente pensaríamos que iríamos morrer. Você se lembra de Isaías, o profeta, quando ele foi confrontado pela santidade de Deus
com aquela visão do templo. Ele então disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu vou morrer, porque meus olhos estão vendo a glória do Senhor. E na Bíblia, quando pessoas foram confrontadas por essa glória, elas caíram. Não caíram para trás, caíram para frente, com o rosto em terra, sem ousar olhar para a glória de Deus, a santa glória de Deus. Se nós agora, sem nenhuma transformação, fôssemos levados até o céu, a glória do Senhor, antes que lá chegássemos, se houvesse um tempo para que pudéssemos dizer alguma coisa, ao nos aproximarmos de lá, se fosse uma ida gradativa, vamos dizer assim, antes que chegássemos ao final, nós diríamos: não me leve para lá. Eu não posso suportar essa glória e a santidade desse Deus. Eu sou um pecador miserável. Não foi assim no Monte Sinai? Quando Deus revelou sua glória, o povo disse: Moisés, nós não aguentamos ouvir a voz do Senhor. Que Ele fale contigo e depois você diga para nós o que Ele quer. Então, devemos de fato temer e tremer. E se não houvesse mais nada, nós deveríamos nos desesperar. Mas a boa notícia é que, como confessamos no dia do Senhor de número 1, Cristo nos comprou. Ele pagou por todos os nossos pecados. Fomos completamente perdoados. E agora pertencemos a Ele, tanto na vida quanto na morte. Então, nossa confiança não está em que nós somos pessoas boas. Sabemos o quão maus nós somos sem Cristo. Mas nossa confiança está em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos consolo. Chegamos então ao final dessa quinta pergunta do dia do Senhor, de número 2. Tive aí alguns pequenos erros aí no slide. Eu fico sempre um pouco chateado quando eu cometo esses erros. Eu peço desculpa, mas, bom, acontece. Isso são as fraquezas da natureza humana e da minha incapacidade, né? Mas, alguém tem alguma dúvida? Deixe-me verificar aqui. Não, nem aqui, nem no grupo. Ok, nenhuma dúvida. Vamos concluir então a nossa aula de hoje. Concluir com agradecimento. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse estudo. Pedindo a você mais uma vez para ajudar a divulgar o canal, a orar por esse projeto. Então, para que o Senhor nos guie em todas as coisas, nos abençoe, nos dê sabedoria, para que tudo seja feito para a glória dele, que isso seja um instrumento não só de aprendizado, mas inclusive de evangelização, né? Que o Senhor nos ajude, tá bom? Então ajude quanto você puder esse canal para que alcance mais pessoas e ore por esse projeto sempre. Nós vamos encerrar então orando ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Depois, futuramente, eu vou disponibilizar aí o slide, né? Que eu acabei de ver que quando eu fui em Efésios não voltei, né? Então eu tenho que ver um jeito melhor aí. Eu não estou lembrando de voltar para o slide. Então eu vou disponibilizar o slide depois para vocês verem o resumo aí do que foi dito, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia e por tudo que o Senhor faz, que é sempre bom. Nós somos pecadores e imperfeitos, né? Até imperfeito para colocar as coisas aqui no slide, ter uma aula mais organizada.
mas o que importa é a perfeição da tua palavra. Os teus caminhos são bons, justos e verdadeiros. Obrigado porque mais uma vez fomos lembrados que nós mesmos temos uma natureza corrompida, má, inclinada a odiar ao Senhor e a odiar ao nosso próximo. E que, portanto, não podemos ter nenhuma esperança em nós mesmos, mas toda a nossa esperança, toda a nossa confiança deve ser depositada em teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu por todos os nossos pecados e miséria. Ele nos livra não somente da culpa, da condenação, mas também nos livra dos efeitos do pecado. De maneira que quando nós chegarmos ao dia final, todos esses efeitos serão removidos. Não haverá mais dor, não haverá sofrimento, lágrimas, rebeldia, pecado, nada. Estaremos nos alegrando e amando o Senhor de maneira perfeita. Que venha logo esse dia. Em nosso Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Muito bem. Que o Senhor Deus abençoe você, abençoe sua família. Espero que você esteja aqui na próxima aula, tá bom? Que o Senhor conceda então a sua graça e a sua paz.